Calor nas alturas. Temperaturas batem recorde em Criciúma e calor deve persistir até o final de semana. E você vai ver também. Os teleatendimentos de saúde cresceram recentemente após as festas de final de ano. OMS divulga mensagem de esperança e afirma que a fase aguda da pandemia pode acabar. O time da raça não conseguiu mostrar um bom futebol e estreou com derrota no Catarinense. Os cuidados com mancha e melasma no rosto, esse é o assunto do Sala de Entrevistas desta terça-feira. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, mais um dia muito quente em toda a nossa região. A OMS divulgou uma mensagem de esperança nesta segunda-feira ao afirmar que a fase aguda da pandemia do coronavírus pode acabar este ano, mas o mundo vive atualmente um momento de aumento de casos por causa da variante Ômicron. É possível acabar com a fase aguda da pandemia de coronavírus este ano. A afirmação foi feita nesta segunda-feira pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, embora atualmente a Covid-19 provoque uma morte a cada 12 segundos no mundo. Se os países usarem todas essas estratégias e ferramentas de maneira abrangente, podemos encerrar a fase aguda da pandemia este ano. Podemos encerrar a Covid-19 como uma emergência de saúde global e podemos fazê-lo este ano. Para acabar com a fase aguda da pandemia, os países não devem ficar de braços cruzados e são obrigados a lutar contra a desigualdade na vacinação, vigiar o vírus e suas variantes e aplicar restrições adaptadas. Mas Tedros alertou que é perigoso supor que a Ômicron será a última, porque as condições são ideais no mundo para que outras variantes surjam, inclusive outras mais transmissíveis e virulentas. O diretor-geral detalhou os números atuais da pandemia, que são alarmantes. Na semana passada, 100 casos foram relatados a cada 3 segundos e alguém perdeu a vida para a Covid-19 a cada 12 segundos. Desde que a variante Ômicron foi identificada pela primeira vez há apenas 9 semanas, mais de 80 milhões de casos foram relatados à OMS. Isso é mais do que o registrado em todo o ano de 2020. Os teleatendimentos de saúde cresceram recentemente após as festas de final de ano. Segundo a Saúde Digital Brasil, uma entidade que representa os serviços de telesaúde no país, esse tipo tem dobrado de atendimento a cada 36 horas. A Maria Lúcia, que mora em Belo Horizonte, descobriu logo após as festas de fim de ano que estava com Covid e buscou um médico pelo atendimento virtual do plano de saúde. Eu cheguei do Réveillon sentindo alguns sintomas leves. Eu estava um pouquinho de dor de cabeça, um pouco de dor de garganta. Então eu resolvi fazer o exame na farmácia. Esse exame veio positivo e eu na mesma hora entrei em isolamento. E fui ver o que eu poderia fazer para resolver ter uma orientação médica. Então o meu plano de saúde disponibiliza uma clínica com 0800, com um atendimento virtual. Eu procurei a clínica, eles marcaram para mim a consulta, me mandaram um link e o médico, eu e o médico entramos em contato no horário combinado. Ele foi super atencioso, me perguntou várias coisas, perguntou se eu tinha um oxímetro para medir a minha oxigenação, né, o meu saturamento. Ele perguntou se eu estava com febre, o que eu estava sentindo e me deu as orientações. E passados 2 dias depois, ele me ligou. Então, dia sim, dia não, eles ligavam para saber como é que eu estava passando. Foi uma consulta muito tranquila, eles foram super atenciosos e eu acho que vale muito a pena, porque os hospitais estão muito cheios, é impossível você ser atendida num hospital. E esse tipo de atendimento tem crescido muito
em especial nos últimos dias. Segundo a Saúde Digital Brasil, entidade que representa as empresas de telesaúde no país, os atendimentos de telemedicina para casos suspeitos de Covid-19 e influenza dobram a cada 36 horas desde o mês passado. Desde o começo do mês de dezembro, a gente notou um aumento não tão grande dessa quantidade de atendimentos, especialmente ligados a síndromes gripais, Covid e influenza. A partir da segunda para a terceira semana de dezembro, na semana que antecedeu ao Natal, a gente viu um aumento de mais ou menos 50% desses atendimentos. E o que aconteceu depois do Natal e até o dia de ontem foi um aumento muito mais importante do que todos os outros tipos de aumento que a gente tinha visto desde o início da pandemia. A velocidade com que a quantidade de atendimentos dobra é muito grande, ou seja, a cada um dia e meio a gente está vendo dobrar essa quantidade de atendimentos a partir do dia 23 de dezembro. O representante da entidade diz que os pacientes que buscam esse tipo de atendimento têm perfis totalmente diferentes. Tem de tudo, né? Tem o paciente que ficou em casa mais reservado e teve um ou outro contato esporádico e acabou pegando uma das duas síndromes gripais. Teve o paciente que está cansado do isolamento e foi para comemoração em grandes grupos, e esse, sem dúvida, é o maior risco que a gente vê de contaminação. Mas uma característica que a gente tem observado também é a maior transmissibilidade neste momento da Covid. Então, você precisa de menos tempo de exposição sem o uso adequado da máscara para se contaminar. Então, a nossa recomendação é que a gente mantenha os protocolos sanitários, o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização com álcool, que são grandes barreiras de proteção para evitar a contaminação das duas síndromes gripais, e reforçar a importância de todo mundo tomar as suas doses da vacina. A vacina é um grande protetor que a gente tem. Outro dia me fizeram um comentário que eu achei muito pertinente. Imagina um jogo de futebol e você tem como goleiro o melhor goleiro do mundo no seu time. Eventualmente você vai levar gols, mesmo com o melhor goleiro do mundo. Agora a pergunta que fica é melhor você jogar com um bom goleiro e ainda assim tomar um gol ou outro, ou jogar um jogo sem goleiro que bastou chutar que vai entrar? Essa foi a comparação que fizeram com a questão da vacina, que eu achei muito legal, para incentivar que as pessoas se vacinem, tomem as doses iniciais, tomem as doses de reforço, tomem o booster, porque isso é o maior protetor que a gente pode ter neste momento. A modalidade de teleatendimento de saúde ajuda a desafogar os hospitais e funciona normalmente para a emissão de documentos e atestados médicos, além de pedidos de exames. Mas a regulamentação desse tipo de consulta ainda é motivo de discussão. No fim do ano passado, a Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a realização de consultas com médicos, terapeutas, psicólogos e nutricionistas. A proposta proíbe que as operadoras interfiram nos valores das consultas, não podendo distinguir valores de atendimentos presenciais ou remotos. O projeto ainda prorroga a validade da telemedicina para além de casos de calamidade pública ou quarentena. Atualmente, a resolução do Ministério da Saúde regulamenta a telemedicina apenas enquanto durar a pandemia da Covid-19. O texto segue em discussão na Câmara dos Deputados. A advogada especialista em biodireito e saúde, Thaís Maia, explica que vários outros detalhes nesse tipo de atendimento precisam ser discutidos e regulamentados para a segurança do profissional e do paciente. A gente tem vários conflitos que estão acontecendo durante o exercício da telemedicina. A telemedicina, ela é boa? Ela é uma solução? Ela tem se apresentado como uma solução? Sim. Só que ela também traz outros conflitos, né? Então, conflitos relacionados à privacidade, segurança de dados, né? A forma como essa consulta ela vai acontecer, quem está acompanhando essa consulta, são conflitos que acontecem ali no relacionamento entre o médico e o paciente ou seu acompanhante.
né? Então, temos aí vários pontos sensíveis, inclusive até mesmo uma dificuldade que alguns profissionais já me relataram, né? Eu sei que acontece pelo fato de não estar ali fisicamente com o paciente, né? Então, é importante a gente perceber que existem muitas fragilidades da telemedicina e que sim, o fato de não ter uma regulamentação acaba expondo essas fragilidades, esses possíveis conflitos que venham a acontecer. A seguir, odontologia alerta para o aumento de casos de bruxismo durante a pandemia. Odontologistas observaram que o número de pessoas que apresentaram problemas com bruxismo cresceu durante a pandemia. A Paloma sentiu o estresse e a ansiedade afetarem o psicológico e a mordida dela. Com toda a incerteza provocada pela pandemia, ela viu intensificar as dores no músculo do rosto e no maxilar. Chegou ao ponto de não conseguir mais fechar a mordida. Aí, ela procurou um profissional. Eu sempre tive um creque aqui dos dois lados, principalmente quando eu ia comer alguma coisa, desde a adolescência eu senti um estalo aqui, né? Então, no começo da pandemia, isso começou a piorar e até que eu não conseguia comer. Começou a doer muito, muito aqui nesse ossinho. E eu falei, bom, preciso procurar um dentista, um ortodontista, né, que era mais especialista nisso. E até que chegou um dia que a minha mordida não encaixou, sabe? Saiu do lugar, como se meus dentes tivessem feito isso. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí encontrei um ortodontista que me indicou a plaquinha, porque ele explicou, à noite, quando você vai dormir, você está apertando, você tem bruxismo, você morde tanto, tão apertado. No meu caso, eu não cheguei a desgastar os dentes, mas ele disse que eu apertava muito a mordida, porque eu tinha estresse, ansiedade, e com a pandemia, inclusive, isso piorou. Casos como o da Paloma se tornaram mais comuns nos últimos anos, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia. O bruxismo é uma disfunção que provoca atividade muscular repetitiva. Isso pode ocorrer durante o dia ou à noite enquanto o paciente dorme. Em muitos casos do bruxismo do sono, os especialistas recomendam o uso de uma placa moldada na arcada dentária do paciente. E intervenções como esta têm sido cada vez mais comuns, segundo a Sociedade Brasileira de Odontologia. As visitas periódicas ao dentista e a atenção aos sintomas desde o início são fundamentais para evitar o agravamento das disfunções temporomandibulares, além de problemas mais graves como fratura ou desgaste dentário. Com a pandemia, aumentou o estresse e a ansiedade das pessoas. E muitas delas adquiriram o hábito de ranger e apertar os dentes. Esse hábito é mais comumente chamado de bruxismo, onde a pessoa aperta os dentes ou range os dentes inconscientemente. Isso pode acarretar vários problemas de saúde, como dores de cabeça, dores na face e principalmente na saúde bucal, onde pode ocorrer fratura de restaurações, fratura de dentes e até mesmo perda dentária. Uma vez identificados esses primeiros sintomas, que são as dores de cabeça e dor na face, é preciso procurar um profissional, um dentista, para que ele possa identificar o problema e, uma vez identificado, tratá-lo. Então, algumas formas de identificar o problema, hoje contamos com o scanner intraoral. Com o escaneamento digital, conseguimos identificar pontos de contatos, pontos de desgaste nos dentes e, consequentemente, a gente aderir a um plano de tratamento adequado para o paciente. Hoje podemos fazer a aplicação de Botox
para diminuir a tensão da musculatura e evitar esse apertamento ou ranger dos dentes, e também a confecção de uma placa miorrelaxante, que seria como um protetor para o paciente usar durante a noite, quando o paciente dorme, e evitar esse desgaste e também a possível fratura dentária. Feito isso, o paciente também tem que tentar ter uma noite mais tranquila, tentar dormir mais calmo, para que emocionalmente ele possa ficar mais tranquilo e evitar essa disfunção. Especialistas comentam que para manter ou buscar a calma, atividades como meditação, yoga e a prática de exercícios físicos podem auxiliar muito. Cuidado e atenção, né? E nesse final de semana, as temperaturas chegaram na casa dos 50 graus de sensação térmica em Criciúma. E esse calorão todo só vai passar lá pelo meio da semana. Não se fala em outra coisa em Santa Catarina. O calor dos últimos dias tem tirado o sossego dos catarinenses. Em Criciúma, sul do estado, a sensação térmica tem ficado na casa dos 50 graus nos últimos dias. Domingo foi um dia de sensação térmica de 52 graus aqui em Criciúma, mas os dias quentes estão contados. Na próxima quinta-feira, a previsão é de que uma nova frente fria chegue à região, amenizando o calor dos últimos dias. Até quarta-feira, muito quente. E a partir de quinta-feira já cai aí por volta de 10 graus a temperatura. E começa a chover também, o que é muito bom também, porque está tudo muito seco, né? Não chove já tem um bom tempo. Então, para nós também, falando em temperatura, marca que quarta-feira vai ser a temperatura mais alta, 37 graus. Então, se 37 graus a temperatura, a sensação térmica vai ser muito maior, porque está muito quente, está muito abafado, a umidade do ar está mais baixa, então tudo isso contribui para essa sensação de calor ser muito maior, né? A solidariedade nessas horas chama a atenção. Empresários resolveram distribuir água para quem passava nas ruas para amenizar o calorão. Pô, a gente vinha as pessoas passando aqui na frente, um calor tremendo. Ontem fez 42 graus aqui. Aí a gente falou, pô, vamos passar empatia para essas pessoas e distribuir uma aguinha para elas. Aí a gente fez isso, falou nisso ontem e hoje a gente resolveu fazer isso. De acordo com os dados da Epagre-Ciram, o órgão que é responsável pelo monitoramento do tempo e clima no estado, a maior temperatura registrada no domingo foi em Caibi, no oeste. Na cidade, o termômetro chegou a marcar 39,86 graus Celsius. Criciúma ficou no segundo lugar com 39,37 graus. Em terceiro, Uruçanga, também no sul do estado, com 39,28 graus. Essa semana ainda exige cuidados com a saúde de humanos e pets, devido a todo esse calor. Hidratação, sombra e muito ar-condicionado para poder amenizar os efeitos das altas temperaturas. É verdade, tem que se cuidar bastante. E já que estamos falando de calor, vamos conferir agora como vai ficar o tempo essa semana na nossa região. Terça-feira, o dia amanhece com 21 graus, chega à casa dos 34. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva previstas para a tarde e a noite. Quarta-feira, o sol vai aumentando durante o dia, mas aparece entre nuvens. O dia amanhece com 22 graus e chega à casa dos 33. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Quinta-feira, sol pela manhã, 20 graus. Depois as temperaturas chegam à casa dos 35. Sol, aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuvas previstas para a tarde e à noite. Sexta-feira, o dia amanhece com 19 graus, chegando à casa dos 29. Sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuvas a qualquer momento. A seguir, Próspera estreia com derrota no Catarinense. O time da raça não conseguiu mostrar um bom futebol e estreou no Catarinense perdendo.
O Próspera não começou com o pé direito catarinense. O time da raça foi até Brusque enfrentar o Camboriú e acabou perdendo logo na estreia. A equipe da casa teve a maior posse de bola na primeira etapa. O Próspera equilibrou as ações no segundo tempo de jogo, mas teve dificuldade em concluir a gol, tanto que não conseguiu finalizar nenhuma vez, até que Lucas Barbosa desviou na primeira trave, marcando e fechando o placar em 1-0 para os donos da casa. Com a vitória, o Camboriú chega a 3 pontos e divide a liderança da competição com a Chapecoense. O Próspera segue zerado na tabela. O Próspera agora joga nesta quarta-feira contra o Hercílio Luz, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 4 da tarde. E os cuidados com a pele não podem ser esquecidos, principalmente para quem tem manchas e melasmas no rosto. E esse será o assunto do nosso Sala de Entrevistas desta terça-feira. Melasma, sardas, manchas, ninguém gosta de ficar com o rosto marcado. Seja por genética ou por algum fator que desencadeou o processo, as manchas muitas vezes são tratadas e podem ser amenizadas. E é esse o assunto do Sala de Entrevistas desta semana. Manchas na pele do rosto. A farmacêutica e especialista em estética, Cristina Coan, fala especialmente desse assunto e já esclarece que melasma não tem cura. Ele não tem uma cura, mas a gente tem como melhorar sim, até quase 100% dessa mancha. Só que essa memória dessa mancha vai ficar na pele. Então pode um dia que ela volte, mas tem vários recursos que hoje a gente já tem para poder clarear essa mancha e esconder. Eu digo muito assim de deixá-la dormindo, para que ela não apareça. Então ela fica lá como se fosse nas camadas mais profundas da pele, mas não aparece na superfície. Aí a gente fica bem. Né? Então, várias sugestões, vários artifícios no dia a dia para que essa mancha não volte. Por exemplo, gosto muito de pegar sol, mas eu vou na praia e só pego sol no corpo. No meu rosto eu boto um boné. Infelizmente não adianta. Ah, não? Não adianta. O sol que a gente pega na pele, na perna, no braço, ele manda uma mensagenzinha lá para o nosso sistema nervoso, porque o melanócito, né, a célulazinha que produz melanina, ela é bem ligada no sistema nervoso, por isso que o estresse também faz aflorar mais as manchas. Ela manda uma mensagem, e a mancha, na verdade, é uma defesa. Então, a pele pensa assim, opa, eu tenho que me proteger, porque ela vai, né, se expor ao sol, pode se queimar, enfim, a mancha quer proteger essa pele. E aí ela escurece. Então, o que eu recomendo? A gente não precisa deixar de ir à praia, não precisa deixar de ir à piscina, num parque, enfim. Hoje em dia tem roupas com fator de proteção, que você pode usar, por exemplo, uma saída de praia de manga comprida, ou apenas uma camiseta branca de manga comprida. Não precisa até investir em produtos que às vezes têm um valor mais alto. Mas se proteger, tapar, ficar embaixo da sombrinha, e nos horários de sol mais ameno, tudo isso já vai reduzir essa incidência do sol. Até a piscina, tem muita gente que gosta, né, de tomar banho de piscina, enfim. Vai no final da tarde, procura aquela piscina que já pega uma sombra num canto, fica naquela sombra, curte, porque a água tá quentinha, você vai aproveitar igual. E aí cuidando da pele também. Os cuidados diários não precisam ser caros, o básico já ajuda muito. Eles são simples, na verdade. Um sabonete líquido é o mais indicado para quem tem manchinha de pele. Sabonete de barra, o pH é meio alto, né, muito básico, e ele em si, sozinho ele já pode estimular um pouquinho mais essa mancha. Então procure sempre um sabonete líquido, quanto menos ativos tiver nessa formulação, melhor. Então compre aquele mais simples mesmo, o mais neutro, sem ácido disso, sem ácido daquilo, sem muito frufru. Sabonete líquido ou em gel. Melhor coisa para limpar a pele. E mesmo assim, é um pouquinho, né? Não é a mão cheia. É uma ervilha na mão, faz uma espuminha e lava o rosto. Não precisa exagerar. Então, você não vai ter um gasto excessivo, desde que esteja usando as coisas certas. Um sabonete líquido ou em gel, um bom protetor solar, já é praticamente 70%. Do skincare do realmente necessário. Claro, quem gosta de passar 5 cremes de manhã, 5 cremes à noite, tem sugestão para tudo, né? Tem muito mercado, tem muitos produtos por aí, mas nem sempre é necessário. Às vezes é mais um frufru, um agrado para a pessoa se sentir bem,
do que realmente efeito e resultado. Mais sobre essas dicas e o assunto você acompanha no Sala de Entrevistas desta terça-feira, às 3h30 da tarde. Olá, sou Cristina Coan, estou aqui no Sala de Entrevistas para falar com vocês um pouquinho sobre estética facial, sobre manchas e sobre os cuidados com a pele no verão. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias estão nos nossos canais de comunicação, @TV Primavera no Instagram, Facebook e também no YouTube. A todos vocês, uma boa noite. Até amanhã.